Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E o Eduardo Bolsonaro causou. Ele está virando meme devido a uma desculpa esfarrapada que ele deu para a sua viagem ao Catar na surdina. Mas por que é que Eduardo Bolsonaro viajou para o Catar neste momento, no momento em que o país pega fogo e em que os bolsonaristas estão na porta dos quartéis pedindo golpe militar e com o pai dele recluso, visivelmente ou presumidamente doente? Por que é que ele fez essa viagem? Porque ele queria curtir a Copa? Será mesmo? Há quem diga que a situação é muito diferente do que isso, e esse assunto é o assunto principal nos altos escalões do judiciário brasileiro. Na verdade, a viagem de Bolsonaro, ou melhor, do filho 03 de Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, ao Catar, na surdina, acendeu o alerta vermelho nas instituições judiciárias brasileiras, no Ministério Público e até mesmo na oposição, atual oposição ao governo Bolsonaro, porque realmente é muito esquisita essa viagem. Note-se que as coisas começaram a ficar difíceis para os Bolsonaro após eles pedirem cidadania italiana. Na verdade, desde 2018 começou essa história de pedido de cidadania italiana para a família Bolsonaro, porque na eleição de 2018 o Bolsonaro mesmo disse que ia pedir a cidadania italiana, porque seria difícil para ele ficar no Brasil se perdesse aquela eleição. E na verdade, depois se descobriu que não foram só 2 filhos de Bolsonaro que pediram a cidadania italiana, mas a família inteira pediu a cidadania italiana. Só que esse pedido de cidadania subiu no telhado porque na Itália, no parlamento italiano, um deputado denunciou o pedido de cidadania de Bolsonaro, disse que ele estava, inclusive, furando fila e disse também que ele pretendia preparar a fuga do pai dele para a Itália. Vejam, a Itália muito dificilmente concederá a cidadania italiana para os Bolsonaro, porque há uma crença muito grande na Itália, no parlamento italiano, no sentido de que o Bolsonaro e sua família vão fugir para não encarar a lei do nosso país. E, na verdade, esse caso que o Bolsonaro pediu a cidadania em 2018 explica que esse plano é antigo dos Bolsonaro de fugirem. Por isso, inclusive, na Itália acabou melando a possibilidade de os Bolsonaro conseguirem a cidadania, porque a Itália não quer se meter nesse problema e depois ser acusada de dar fuga para Bolsonaro, de acobertar um governante e criar um problema diplomático internacional. Então, a cidadania italiana e a Itália como rota de fuga para o Bolsonaro e para sua família ficou muito mais difícil após vir a público o que é que eles estavam pretendendo. E é nesse momento, minha amiga, meu amigo, que o caso dos Bolsonaro
quererem essa cidadania, acaba levantando várias outras suspeitas. Por exemplo, o Bolsonaro ele está muito preocupado com o filho Carlos, porque o filho Carlos, o 02, é o único dos filhos que está sem foro privilegiado. O Bolsonaro ainda tem, o Eduardo e o Flávio ainda tem um outro filho enrolado com a lei, que é o filho 04, que não tem mandato parlamentar, foro privilegiado de qualquer espécie. Então, o Bolsonaro está muito preocupado com o filho 02, que tem processos sérios sobre, inclusive, rachadinha na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e os outros filhos todos estão enrolados, mas esses não vão ter foro a partir de... Esses filhos já não têm foro e não vão ter em 2023. E podem ser presos. Mas o próprio Bolsonaro, a possibilidade de ele ser preso tem crescido bastante. E justamente por quê? Por conta dos atos antidemocráticos e da suspeita do STF e do TSE de que o Bolsonaro está insuflando esses atos antidemocráticos e está tentando conseguir um golpe de Estado. Note-se, por exemplo, nesses dias, na verdade ontem, veio a público que um militar da ativa que trabalha com o general Heleno no Gabinete de Segurança Institucional, inclusive espalhou-se por aí um vídeo dele, dizendo abertamente que vai ter golpe, que o Lula não vai subir a rampa do Planalto e que tem que matar esquerdista, tem que matar eleitores do Lula. Ele disse isso com todas as palavras. Agora, se houvesse algum juízo no governo, no próprio Bolsonaro, no próprio chefe desse militar, que é o general Heleno, eles evidentemente que puniriam, afastariam, tomariam qualquer medida. O fato é que eles estão tentando armar um golpe no Brasil de qualquer maneira. E só o que acontece é que, apesar de todo esse burburinho, apesar de uma parte grande das Forças Armadas estar pretendendo ir por esse caminho, o fato é um só: está difícil. O alto comando das Forças Armadas não quer entrar nessa aventura, sobretudo por conta de os Estados Unidos serem contra. Então existe uma possibilidade muito grande de as grandes potências do mundo retaliarem o Brasil e os próprios americanos, os Estados Unidos, inclusive, entrarem com medidas duras contra o Brasil, como rompimento de relações diplomáticas, boicote comercial, que pegaria esses empresários e banqueiros golpistas de jeito. Vejam, retaliações, sanções comerciais dos Estados Unidos e rompimento de relações diplomáticas iriam falir, talvez até alguns empresários e alguns banqueiros. Seria um desastre. Então, realmente, os Estados Unidos estão salvando o Brasil de um golpe e, com isso, a possibilidade de fuga dos Bolsonaro é muito grande. Por quê? Porque esses atos, essa participação nesses atos antidemocráticos e o estímulo do Bolsonaro, inclusive a atos terroristas, sequestros, assassinatos, tiroteios, agressões, inclusive à polícia, tudo isso vai pesar na conta do Bolsonaro e é visto como esse processo de contestação da eleição e de pedidos de golpe insuflados pelo Bolsonaro, tudo isso pode levá-lo para a cadeia. Então, as possibilidades dele ser preso são muito grandes e o Bolsonaro ele já vem azeitando uma relação com uma rota de fuga alternativa.
ele esteve este ano ainda no Oriente Médio, encontrou com 4 ditadores de governo de países do Oriente Médio com os quais o Brasil não tem maiores relações. Ninguém entendeu por que é que ele foi visitar esses ditadores no Oriente Médio. Mas agora vai ficando claro tudo isso, porque há a suspeita, e isso eu garanto para você que está me ouvindo, que as autoridades suspeitam que o filho do Bolsonaro não foi assistir à Copa, nem foi distribuir pendrive. Ele foi preparar a fuga da família. Então eu quero passar aqui para o noticiário que corrobora tudo isso que eu estou dizendo. Primeiramente, temos a questão do pendrive. A justificativa de Eduardo Bolsonaro para a ida ao Catar rende memes. Foi uma gozação só, mas apesar das gozações, o assunto é muito sério. Mas vamos, enquanto isso, dar uma olhada aqui nos pendrives. Aqui a notícia do UOL. Após críticas, Eduardo disse que foi levar vídeos sobre a situação do Brasil ao Catar. Após críticas, Eduardo disse que foi levar vídeos sobre o Brasil. E aqui você vê, em pleno 2022, ano da Copa, e as pessoas ainda usam pendrive. Tem Google Drive, tem uma série de recursos, ninguém precisa ir ao outro lado do mundo para espalhar pendrives. Não é? Você pode enviar para quem você quiser. Veja bem, para quem que ele vai entregar? Para torcedor de time de futebol na porta de estádio? No meio da rua ele vai ficar entregando para a população do pequeno Catar, do inexpressivo Catar, ele vai ficar distribuindo pendrive. Essa história não cola para ninguém, né? Tem mais aqui, você tem, por exemplo, esse meme aqui. Meu Deus, que civilização primitiva, em um pendrive, ninguém se conforma, né? Aqui uma copiadora antiga, não é? Os disquetes de computador, só mostrando o absurdo da proposta do Eduardo Bolsonaro, da afirmação dele de que foi levar a situação do Brasil em pendrive. E aqui, parlamentar europeu cobrou o governo italiano sobre o risco de fuga de Bolsonaro, gente. Não é brincadeira, não é teoria da conspiração. O risco de fuga dele é cada vez maior. E num comunicado oficial, um parlamentar europeu cobrou respostas do Ministério das Relações Exteriores da Itália sobre a decisão dos filhos de Bolsonaro de fazer gestões para garantir a cidadania italiana. Segundo a liderança parlamentar, o temor é de que o presidente também tenha tomado medidas no mesmo sentido, o que poderia sugerir alguma movimentação para escapar dos processos no Brasil. A iniciativa foi de um dos líderes do movimento Europa Verde e parlamentar da Aliança Verde de Esquerda, Angelo Bonelli. Então, aqui o Bolsonaro ao lado do Matteo Salvini, né, o governante da Itália. E o Bolsonaro ele cogitou pedir a cidadania italiana se ele perdesse a eleição em 2018. À época, Bolsonaro afirmou que seria difícil permanecer no Brasil se perdesse a eleição presidencial para um candidato do PT ou do PSDB. O Bolsonaro pensava em pedir a cidadania italiana caso perdesse a eleição em 2018. Em entrevista à revista Veja, em julho de 2017, ele disse que iria embora do país se fosse derrotado em sua primeira tentativa de se tornar presidente. E muito mais agora que ele está cheio de processos, não é? Está cheio de processos, ele já falou várias vezes do medo dele de ser preso, e o filho do Bolsonaro ir até o Catar nesse momento significa que ele pode aproveitar a ida a essa região para azeitar a possibilidade de ir para alguma dessas ditaduras que ele visitou ou coisa pior. O clã Bolsonaro e a fila da cidadania italiana é uma interrogação. Subiu no telhado a Itália como opção também porque a Itália disse o seguinte, que não iria permitir que o Bolsonaro
furasse a fila, e a Itália pulou fora de conceder agora a cidadania para os Bolsonaro, o Bolsonaro e a família toda dele. E há um grande medo do Bolsonaro de que o Carlos seja preso. Como eu disse, o presidente teria afirmado que se os inquéritos fossem enviados para a justiça comum, o filho seria pego. Por quê? Porque ele sabe que o filho é culpado. Ele sabe que há provas contra o filho dele e contra ele mesmo. O Bolsonaro tem mais chance de ser preso por ato de caminhoneiros. Esses atos antidemocráticos que estão prejudicando o Brasil, isso não vai ficar assim. O fato é esse, o Bolsonaro está tentando, inclusive, insuflar o golpismo, não para dar golpe, porque ele sabe que a cúpula das Forças Armadas, nesse momento, não vão colocar tanque na rua para ajudá-lo. O que ele está fazendo é tentar criar pressão para negociar uma anistia para ele e para a família, que as pessoas fiquem com medo do golpe e aceitem negociar a anistia. Mas essa anistia não vai rolar e ninguém vai acreditar que esse golpe tem chance de ser dado. E o Bolsonaro pode ser preso? Pode sim. O fato é, a partir de 1º de janeiro de 2023, o atual presidente Jair Bolsonaro não será mais líder do executivo. Com essas alterações, o político que é investigado em diversos processos pode ser preso. Mesmo assim, a possibilidade de que isso ocorra imediatamente é baixa. Mas veja só, imediatamente. E como o Bolsonaro não terá mais mandato, o candidato perde o foro privilegiado e terá mais chance de ser responsabilizado por crimes comuns. Detalhe, essa matéria aqui, que diz que a possibilidade existe, ela é anterior à explosão de golpismo que tem sido vista agora, apesar de ser já no mês de novembro. E o Bolsonaro se encontrou com 4 ditadores do Oriente Médio, quando ele esteve lá. Ele se encontrou com 4 ditadores num périplo que fez pelo Oriente Médio. Estava acompanhado dos filhos Eduardo, Flávio e da primeira-dama Michele Bolsonaro. Veja só, o Eduardo Bolsonaro, que está lá agora no Oriente. Logo que chegou em Dubai, o presidente encontrou com o Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, considerado um líder autoritário no país e que encomendou o sequestro de suas 2 filhas para ameaçar a mulher após ela ter pedido o divórcio. Em Abu Dhabi, Bolsonaro encontrou o príncipe Mohammed bin Zayed, também ditador dos Emirados Árabes, que nunca foi eleito e cuja ditadura está em patamar similar ao que chamam de ditadura em Cuba e Venezuela no ranking da Economist Democracy. Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do presidente, diz que seu pai e o príncipe pareciam velhos amigos no encontro que ocorreu na segunda-feira, dia 15. Veja que o Eduardo Bolsonaro, essas relações internacionais são todas com ele. Ele esteve, vejam bem, ele foi aos Estados Unidos se encontrar com o Trump e agora ele está lá no Catar, num momento que ninguém acredita que ele foi lá para assistir a Copa, porque ele viajou incógnito. Ele não teria liberdade, ele foi flagrado lá por acidente, porque para ele ter permanecido incógnito até agora, é muito difícil, minha amiga, meu amigo, que ele permanecesse incógnito lá. Então ele estava se escondendo, então ele não iria viajar ao Catar para ficar se escondendo. E, na verdade, ele tem sido o emissário do Bolsonaro em várias missões. Agora, recentemente, o jornal americano Washington Post noticiou que o Eduardo Bolsonaro estava lá, buscando informações com o Donald Trump e com o Steve Bannon sobre como reagir, como atuar aqui no Brasil para conseguir um golpe. Foi orientado pelo Trump a não reconhecer e falar para o pai dele não reconhecer a derrota para manter o clima tenso. São as estratégias que inclusive o próprio Trump está usando nos Estados Unidos. Mas de lá
o filho do Bolsonaro pula para o Catar incógnito e evidentemente que se ele fosse lá só para curtir a Copa, ele não iria se esconder, porque seria inevitável ele ser visto nos estádios. Então, já se acredita no TSE, no STF, até na Polícia Federal, já se acredita que ele foi para lá tentar preparar a fuga da família no ano que vem, ou antes não vai ser, porque o Bolsonaro está preso à presidência da República, vai ser no ano que vem. Vai caber à Polícia Federal, às autoridades brasileiras ficarem de olho nessa gente, que eles vão se escafeder, eles vão tomar chá de sumiço. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção, estaremos de volta amanhã, às 8 horas da manhã, com primeiras notícias, já no mês de dezembro. Um abraço para todo mundo.